Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 10, primeira parte, verso 1. O santo Narada Muni continuou. Embora Prahlada Maharaj fosse apenas um menino, ao ouvir as bênçãos oferecidas pelo Sr. Nrsingadeva, considerou-as um empecilho ao caminho do serviço devocional. Então, sorriu com muita meiguice e falou o seguinte. Significado: as conquistas materiais não são a meta última do serviço devocional. A meta última do serviço devocional é o amor a Deus. Portanto, embora fossem materialmente muito opulentos, Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarisha Maharaj, Yudhishthira Maharaj e muitos outros reis devotos, eles empregavam sua opulência material no serviço ao Senhor e não no gozo de seus próprios sentidos. Evidentemente, possuir opulência material sempre é perigoso, porque sob a influência da opulência material, a pessoa pode desviar-se do serviço devocional. Todavia, o devoto puro, Anyabhilashita Shunyam, jamais fica cativo da opulência material. Ao contrário, tudo o que possui, ele ocupa 100% a serviço do Senhor. Quando a pessoa se deixa seduzir pelas posses materiais, elas são consideradas como oferecidas por Maya. Porém, quando as emprega apenas no serviço, elas são consideradas dádivas de Deus, ou condições propícias oferecidas por Krishna, para que ela aumente o seu serviço devocional. Verso 2. Prahlada Maharaj disse: Meu querido Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, porque nasci em família ateísta, minha natureza impele-me ao gozo material. Portanto, por favor, não me tenteis com essas ilusões. Estou muito temeroso das condições materiais e desejo libertar-me da vida materialista. Foi por essa razão que me refugiei em vossos pés de lótus. Significado: vida materialista significa apego ao corpo e a tudo que está relacionado com o corpo. Este apego baseia-se em desejos luxuriosos, através dos quais busca-se o gozo dos sentidos, especificamente o gozo sexual. Kameistaster Rita Gyanaha. Quando alguém é muito apegado ao gozo material, ele é desprovido de todo o conhecimento. Rita Gyanaha. Como se afirma no Bhagavad Gita, aqueles que estão apegados ao gozo material, na maioria das vezes, são propensos a adorar os semideuses, porque querem obter várias opulências materiais. Eles estão especialmente apegados a adorar a deusa Durga e o Senhor Shiva, porque este casal transcendental pode oferecer a seus devotos toda a opulência material. Prahlada Maharaj, entretanto, estava desapegado de todo o gozo material. Portanto, ele refugiou-se nos pés de lótus do Sr. Nrsingadeva, e não nos pés de algum semideus. Deve-se compreender que se alguém realmente quer livrar-se deste mundo material, das 3 classes de misérias e de Janma Mrityu Jara Vyadhi, nascimento, morte, velhice e doença, ele deve refugiar-se na Suprema Personalidade de Deus, pois sem a Suprema Personalidade de Deus, ninguém consegue livrar-se da vida materialista. Os homens ateístas são muito apegados ao gozo material. Portanto, se eles têm alguma oportunidade de alcançar gozo material gradativamente maior, eles não a deixam escapar. Prahlada Maharaj, entretanto, era muito cauteloso neste sentido.
embora nascido de um pai materialista, porque era um devoto, ele não tinha desejos materiais. Anyabhilashita Shunyam. Verso 3. Ó meu adorado Senhor, porque é semente dos desejos luxuriosos, a qual é a causa básica da existência material, está no âmago do coração de todos, vós me enviastes a este mundo material, para que eu manifestasse as características de um devoto puro. Significado. O Bhakti Rasamrita Sindhu apresenta uma análise detida acerca dos devotos Nityasiddha e Sadhanasiddha. Os devotos Nityasiddha vêm de Vaikuntha a este mundo material, para, mediante seu exemplo pessoal, ensinar como alguém pode tornar-se devoto. As entidades vivas no mundo material podem receber as lições ministradas por esses devotos Nityasiddha e assim ficarem inclinadas a retornar ao lar, retornar ao Supremo. O devoto Nityasiddha vem de Vaikuntha por ordem da Suprema Personalidade de Deus, e através de seu exemplo mostra como alguém deve proceder para tornar-se devoto puro, Anyabhilashita Shunyam. Apesar de vir a este mundo material, o devoto Nityasiddha jamais se deixa atrair pelos encantos do gozo material. Um exemplo perfeito é Prahlada Maharaj, que era um Nityasiddha, um devoto Mahabhagavata. Embora tivesse nascido na família de Hiranyakashipu, um ateísta, Prahlada nunca se sentia apegado a nenhuma espécie de gozo material. Desejando mostrar quais as características do devoto puro, o Senhor tentou induzir Prahlada Maharaj a receber bênçãos materiais, mas Prahlada Maharaj não as aceitou. Ao contrário, através de seu exemplo pessoal, ele manifestou as características de um devoto puro. Em outras palavras, o próprio Senhor não tem nenhum desejo de enviar seu devoto puro a este mundo material. Por sua vez, ao vir, o devoto não tem nenhum objetivo material. Ao aparecer como encarnação neste mundo material, o Senhor não é impelido pela atmosfera material, e ele nada tem a ver com a atividade material. Entretanto, através de seu exemplo, ele ensina como é que o homem comum deve agir para tornar-se um devoto. Igualmente, o devoto, que em acato à ordem do Senhor Supremo, vem até aqui, mostra, através de seu comportamento pessoal, como alguém pode tornar-se um devoto puro. O devoto puro, portanto, é um exemplo prático para todas as entidades vivas, inclusive para o Senhor Brahma. Verso 4. Caso contrário, ó meu Senhor, ó Instrutor Supremo do mundo inteiro, sois tão bondoso com vosso devoto, que não poderíeis induzi-lo a fazer algo que não lhe é benéfico. Por outro lado, alguém que, em troca do serviço devocional, deseja algum benefício material, não pode ser vosso devoto puro. Na verdade, ele não é melhor do que um mercador que quer lucrar com seu serviço. Significado. Às vezes, observa-se que alguém procura um devoto ou um templo do Senhor, simplesmente para obter algum benefício material. Tal pessoa é aqui descrita como um mercador. O Bhagavad Gita fala de Arto Gigyasur Artarti. A palavra Arta refere-se àquele que está fisicamente angustiado, e Artarti refere-se a alguém que precisa de dinheiro. Tais pessoas são forçadas a aproximarem-se da Suprema Personalidade de Deus,
para mitigar suas aflições ou conseguir algum dinheiro por intermédio da bênção do Senhor. Elas são descritas como Sukriti, piedosas, porque em sua aflição ou falta de dinheiro aproximam-se do Senhor Supremo. Quem não é piedoso não se aproxima da Suprema Personalidade de Deus. Entretanto, embora um homem piedoso possa receber algum benefício material, alguém que esteja preocupado com favores materiais não pode ser um devoto puro. Quando o devoto puro recebe opulências materiais, isso não se deve às suas atividades piedosas, mas porque ele vai empregá-las no serviço ao Senhor. Quando alguém se ocupa em serviço devocional, ele automaticamente é piedoso. Portanto, o devoto puro é Anyabilashita Shunyam. Ele não tem desejos de lucro material. Tampouco o Senhor o induz a tentar lucrar materialmente. Quando o devoto precisa de algo, a Suprema Personalidade de Deus lhe fornece isso. Yogakshemam Vahamiyaham. Às vezes, os materialistas vão ao templo para oferecer flores e frutas ao Senhor, porque lendo Bhagavad Gita, aprenderam que se o devoto oferecer algumas flores e frutas, o Senhor as aceita. No Bhagavad Gita 9.26, o Senhor diz: Patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktyuparitam ashnami prayatatmanaham. Se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, flor, fruta ou água, eu as aceitarei. Logo, um homem com mentalidade mercantil pensa que caso possa obter algum benefício material, tal como uma grande quantidade de dinheiro, simplesmente oferecendo um pouco de frutas e flores, isto é um bom negócio. Tais pessoas não são aceitas como devotos puros. Como seus desejos não estão purificados, eles ainda são mercadores, embora possam ir aos templos e fazer um show de devoção. Sarvopadiv nirmuktam tat parattvena nirmalam. Somente quando está livre dos desejos materiais pode alguém se purificar, e somente neste estado puro é que pode servir ao Senhor. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. Esta é a plataforma devocional pura. Verso 5. O servo que deseja lucros materiais de seu amo, de certo, não é um servo qualificado, ou um devoto puro. Do mesmo modo, o mestre que outorga bênçãos ao seu servo devido ao desejo de manter uma prestigiosa posição de mestre, também não é um mestre puro. Significado: como se afirma no Bhagavad Gita 7.20, Kameis taister rita gyana prapadyante nyadevataha. Aqueles cujas mentes estão distorcidas pelos desejos materiais rendem-se aos semideuses. Um semideus não pode tornar-se o mestre, pois o verdadeiro mestre é a suprema personalidade de Deus. Querendo manter seu prestígio, os semideuses concedem a seus adoradores todas as classes de bênçãos que estes desejem. Por exemplo, certa vez, um Asura recebeu uma bênção do Senhor Shiva, através da qual o Asura seria capaz de matar qualquer pessoa simplesmente tocando suas mãos na cabeça da pessoa. Os semideuses prontificam-se a dar semelhantes bênçãos. Entretanto, se alguém adora a suprema personalidade de Deus, o Senhor jamais lhe oferecerá tais bênçãos condenáveis. Ao contrário, no Srimad Bhagavatam 10.88.8, afirma-se que Yasyaham anugrihnami harishe tad dhanam shanahi. Se uma pessoa é demasiadamente materialista,
mas ao mesmo tempo quer ser um servo do Senhor Supremo, o Senhor, devido à sua suprema compaixão pelo devoto, tira-lhe todas as opulências materiais e o impele a ser um devoto puro do Senhor. Prahlada Maharaj faz distinção entre o devoto puro e o mestre puro. O Senhor é o mestre puro, o mestre supremo, ao passo que o devoto imaculado, desprovido de motivações materiais, é o servo puro. Alguém que tem motivações materialistas não pode tornar-se servo, e aquele que desnecessariamente outorga bênçãos ao seu servo para manter sua posição prestigiosa não é um mestre de verdade. Verso 6. Ó meu Senhor, sou vosso servo imotivado, e sois meu mestre eterno. Não há necessidade de sermos algo diferente de mestre e servo. Sois naturalmente meu mestre, e sou naturalmente o vosso servo. Não temos nenhuma outra relação. Significado. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadasa. Todo ser vivo é servo eterno do Senhor Supremo, Krishna. No Bhagavad Gita 5.29, o Senhor Krishna afirma que Bhoktarnam Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Sou proprietário de todos os planetas e sou o desfrutador supremo. Esta é a posição natural do Senhor, e a posição natural do ser vivo é render-se a Ele. Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam vraja. Se esta relação continua, então, existe eternamente verdadeira felicidade entre mestre e servo. Infelizmente, quando essa relação é rompida, a entidade viva quer tornar-se feliz separadamente e pensa que o mestre é seu criado. Dessa maneira, não pode haver felicidade. Tampouco deve o mestre ceder ao desejo do servo. Caso ceda, ele não será um mestre verdadeiro. O mestre verdadeiro ordena: deves fazer isso. E o verdadeiro servo imediatamente obedece-lhe. Enquanto não se estabelecer essa relação entre o Senhor Supremo e a entidade viva subordinada, não poderá haver verdadeira felicidade. A entidade viva é Ashraya, sempre subordinada, e a suprema personalidade de Deus é Vishaya, o objetivo supremo, a meta da vida. As pessoas desafortunadas, aprisionadas neste mundo material, não sabem disto. Nate vidu swartagatim e vishnum. Iludidos pela energia material, todos neste mundo material ignoram que a única meta da vida é a pessoa aproximar-se do Senhor Vishnu. Aradhananam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. No Padma Purana, o Senhor Shiva explica a sua esposa Parvati, a deusa Durga, que a meta última da vida é satisfazer o Senhor Vishnu, que apenas se satisfaz quando seu servo fica satisfeito. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, ensina que Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasa Anudasaha. Todos devem tornar-se servos do servo. Prahlada também orou ao Senhor Nrsingadeva que lhe fosse concedido ocupar-se como servo do Senhor. Este é o método prescrito do serviço devocional. Logo que o devoto deseja que a suprema personalidade de Deus seja seu criado, o Senhor imediatamente recusa-se a tornar-se o mestre desse devoto interesseiro. No Bhagavad Gita 4.11, o Senhor diz: Ye yata mam prapadyante tam stateva bhajamiyaham. À medida que alguém se rende a mim,
eu o recompenso proporcionalmente. De um modo geral, as pessoas materialistas querem obter lucros materiais. Enquanto alguém permanecer nessa posição adulterada, não receberá o benefício de retornar ao lar, retornar ao Supremo. Verso 7. Ó meu Senhor, vós sois o melhor dos outorgadores de bênçãos, e se realmente quiserdes conceder-me uma bênção desejável, então oro a vossa onipotência, que no âmago do meu coração não haja desejos materiais. Significado: o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu ensina-nos como orar para podermos obter as bênçãos do Senhor. Ele diz: Nadanam najanam nasundarim kavitam vajagarisha kamayem mama janmani janmanishvare bhavatad bhaktir haitu kitvaim. Ó meu Senhor, não desejo que me dês alguma riqueza, nem muitos seguidores, nem uma bela esposa, pois todos esses desejos são materialistas. Porém, se tiver que pedir-te alguma bênção, oro que em qualquer forma de vida em que possa nascer, não haja nenhuma circunstância em que eu esteja destituído do transcendental serviço devocional a ti. Os devotos sempre estão na plataforma positiva, em contraste com os mayavadis, que querem tornar tudo impessoal ou vazio. Ninguém pode permanecer vazio, shunyavadi. Ao contrário, todos sempre possuem algo. Portanto, o devoto, situando-se no lado positivo, quer possuir algo, e essa posse é muito bem descrita por Prahlada Maharaj, que diz: se devo receber alguma bênção vossa, oro que, no âmago do meu coração, não haja desejos materiais. O desejo de servir a Suprema Personalidade de Deus não é absolutamente material. Verso 8. Ó meu Senhor, devido aos desejos luxuriosos, desde o próprio nascimento de alguém, as funções dos seus sentidos, sua mente, vida, corpo, religião, tolerância, inteligência, recato, opulência, força, memória e veracidade perecem. Significado: como se afirma no Srimad Bhagavatam, Kamam Rid Rogham. Vida materialista significa que a pessoa é acometida de uma doença contundente chamada desejo luxurioso. Liberação significa ficar livre dos desejos luxuriosos, porque é apenas em virtude desses desejos que se devem aceitar repetidos nascimentos e mortes. Enquanto alguém não satisfizer seus desejos luxuriosos, ele deverá submeter-se a consecutivos nascimentos para satisfazê-los. Por conseguinte, devido aos desejos materiais, a pessoa executa várias classes de atividades e recebe várias categorias de corpos, com os quais tenta realizar desejos que jamais podem ser satisfeitos. O único remédio é adotar o serviço devocional, que começa quando a pessoa se livra de todos os desejos materiais. Anyabhilashita Shunyam. Anyabhilashita significa desejo material e Shunyam, livre de. A alma espiritual tem atividades e desejos espirituais, como descreve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mama janmani janmanishvare bhavatad bhaktir ahaitu kitvayi. A devoção imaculada ao serviço ao Senhor é o único desejo espiritual. Entretanto, para satisfazer esse desejo espiritual, todos devem livrar-se de quaisquer espécies de desejos materiais. Não ter desejos
significa estar livre dos desejos materiais. Srila Rupa Goswami descreve isto como Anyabhilashita Shunyam. Logo que alguém apresenta desejos materiais, perde sua identidade espiritual. Então, todos os dons de sua vida, incluindo seus sentidos, corpo, religião, tolerância e inteligência, desviam-se de sua consciência de Krishna original. Tão logo alguém passa a ter desejos materiais, ele não consegue usar seus sentidos, inteligência, mente e seus outros dotes de modo a satisfazer a suprema personalidade de Deus. Os filósofos mayavaris querem tornar-se impessoais, insensitivos e sem mente, mas isto é impossível. A entidade viva tem atividade, sempre existindo com desejos, ambições e assim por diante. No entanto, devem-se purificá-los para que se cultivem desejos e ambições espirituais, sem contaminação material. Em toda entidade viva existem essas propensões porque ela é uma entidade viva. Entretanto, quando está materialmente contaminada, a pessoa é posta nas mãos da miséria material, Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Se alguém quer acabar com os repetidos nascimentos e mortes, deve adotar o serviço devocional ao Senhor. Sarvopadi vinirmuktam tadparatvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktiruchate. Bhakti, ou serviço devocional, significa ocuparmos todos os nossos sentidos no serviço ao Senhor, a suprema personalidade de Deus, o mestre de todos os sentidos. Quando a alma espiritual presta serviço ao Supremo, ocorrem dois efeitos concomitantes. A pessoa livra-se de todas as designações materiais e, pelo simples fato de ela estar ocupada a serviço do Senhor, seus sentidos purificam-se. Verso 9. Ó meu Senhor, quando o ser humano é capaz de abandonar todos os desejos materiais que existem em sua mente, ele habilita-se a possuir riquezas e opulências, tais como as vossas. Significado: os homens ateístas, às vezes, criticam os devotos, dizendo: se vocês não querem receber nenhuma bênção do Senhor, mas se o servo do Senhor é tão opulento como o próprio Senhor, por que então vocês pedem a bênção de se ocuparem como servos do Senhor? Sridhar Swami comenta: Bhagavattvaya Bhagavat Saman Ashvaryaya. Bhagavatva, colocar-se no mesmo nível da suprema personalidade de Deus, não significa tornar-se uno com ele ou igual a ele. Embora no mundo espiritual o servo seja tão opulento como o mestre. O servo do Senhor ocupa-se a serviço do Senhor, como um servo, amigo, pai, mãe ou amante conjugal, todos os quais são tão opulentos como o Senhor. Isto é, Achintya Bheda Bheda Tattva. Embora diferentes, o mestre e o servo são iguais em opulência. Este é o significado da concomitante diferença e igualdade entre o Senhor Supremo e seu servo. Verso 10. Ó meu Senhor, pleno de 6 opulências, ó Pessoa Suprema, ó Alma Suprema, vós exterminais todas as misérias. Ó Pessoa Suprema sob a forma de um maravilhoso homem e leão, permite que vos ofereça minhas respeitosas reverências. Significado: no verso anterior, Prahlada Maharaj explicou que o devoto pode alcançar a plataforma de Bhagavatva, estar em pé de igualdade com a Pessoa Suprema.
Mas isso não significa que o devoto prescinde de sua posição de servo. Um servo puro do Senhor, embora seja tão opulento como o Senhor, mesmo assim deve manifestar sua atitude de serviço e oferecer respeitosas reverências ao Senhor. Prahlada estava ocupado em apaziguar o Senhor, e portanto ele não se considerava igual ao Senhor. Ele definiu que sua posição era de servo e ofereceu respeitosas reverências ao Senhor. Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Narsinghdeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 10, segunda parte, verso 11. A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Prahlada, um devoto como tu jamais deseja alguma espécie de opulência material, seja nesta ou na próxima vida. Entretanto, ordeno que desfrutes das opulências dos demônios deste mundo material, agindo como rei deles, até que expire o período concedido a Manu. Significado: um Manu vive um período de tempo equivalente à soma de 71 ciclos de yugas, cada um dos quais totaliza 4.300.000 anos. Embora os homens ateístas gostem de desfrutar das opulências materiais e apliquem muita energia na construção de grandes residências, estradas, cidades e fábricas, infelizmente, eles não podem viver mais do que 80, 90 ou no máximo 100 anos. Embora gaste tanta energia para criar um reino de alucinações, o materialista só consegue aproveitá-lo durante poucos anos. Entretanto, porque Prahlada Maharaj era um devoto, o Senhor permitiu que ele desfrutasse de opulência material como rei dos materialistas. Prahlada Maharaj nascera na família de Hiranyakashipu, que era o mais ferrenho materialista, e como Prahlada era o herdeiro genuíno de seu pai, o Senhor Supremo consentiu que ele desfrutasse do reino criado por seu pai, sendo-lhe concedido reinar por tantos anos que nenhum materialista poderia calculá-los. O devoto não precisa desejar opulência material. Porém, se ele for um devoto puro, há também uma ampla oportunidade de ele desfrutar de felicidade material, sem que para isso seja necessário algum esforço de sua parte. Portanto, todos são aconselhados a adotar o serviço devocional em todas as circunstâncias. Se alguém deseja opulência material, também pode tornar-se um devoto puro e seus desejos serão satisfeitos. No Srimad Bhagavatam 2.3.10 afirma-se: Akama sarva kamova moksha kama udharati tivrena bhakti yogenam yajeta purusham param. Quer alguém deseje tudo ou nada, ou caso deseje fundir-se na existência do Senhor, ele só será inteligente se adorar o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, prestando-lhe transcendental serviço amoroso. Verso 12. Não importa que estejas no mundo material, sempre e continuamente deves ouvir as instruções e mensagens dadas por mim e absorver-te em pensar em mim, pois sou a super-alma presente no âmago de todos os corações. Portanto, abandona as atividades fruitivas e adore-me. Significado:
Quando um devoto torna-se materialmente muito opulento, ninguém deve pensar que ele está desfrutando do resultado de suas atividades fruitivas. Neste mundo material, o devoto usa todas as opulências materiais para servir ao Senhor, porque, como o próprio Senhor aconselha, ele planeja como prestar serviço ao Senhor com essas opulências. Toda opulência material que acaso possua, ele utiliza para expandir as glórias e o serviço ao Senhor. O devoto jamais executa alguma cerimônia ritualística ou fruitiva para então desfrutar dos resultados do karma. Ao contrário, ele sabe que Karma Kanda destina-se aos homens menos inteligentes. Em seu Prema Bhakti Chandrika, Narottama Das Thakura diz que Karma Kanda Jnana Kanda Kevala Vishera Bhanda. Tanto Karma Kanda quanto Jnana Kanda, atividades fruitivas e especulação acerca do Senhor Supremo, são como taças de veneno. Alguém que se sente atraído a Karma Kanda ou Jnana Kanda arruína sua existência humana. Portanto, o devoto jamais se interessa em Karma Kanda ou Jnana Kanda, mas simplesmente procura servir ao Senhor com uma atitude favorável, Anukulyena Krishna Nushilanam, ou cultiva atividades espirituais mediante o serviço devocional. Verso 13. Meu querido Prahlada, enquanto estiveres neste mundo material, esgotarás todas as reações das atividades piedosas, sentindo felicidade e agindo piedosamente, neutralizarás as atividades ímpias. Devido ao poderoso fator tempo, abandonarás o teu corpo, mas as glórias de tuas atividades serão cantadas nos sistemas planetários superiores, e estando inteiramente livre de todo o cativeiro, retornarás ao lar, retornarás ao Supremo. Significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz: Evam Prahlada Shamshena Sadhana Siddhatvam Nitya Siddhatvam Charnaradha Divadgeyam. Existem duas classes de devotos, o Sadhana Siddha e o Nitya Siddha. Prahlada Maharaj é um Siddha misto, ou seja, em parte ele é perfeito porque executa serviço devocional e em parte devido à sua perfeição eterna. Por isso, compara-se-o a devotos como Narada. Anteriormente, Narada Muni fora filho de uma criada e, portanto, em seu próximo nascimento, alcançou a perfeição, Sadhana Siddhi, porque executou o serviço devocional. Todavia, ele é um Nitya Siddha, porque jamais se esquece da suprema personalidade de Deus. A palavra Kushalena é muito importante. Deve-se viver no mundo material com muita habilidade. O mundo material é conhecido como o mundo da dualidade, porque ora tem-se que agir impiamente e ora tem-se que agir piedosamente. Embora ninguém queira agir impiamente, o mundo é estruturado de tal modo que há sempre perigo. Padam padam yad vipadam. Portanto, mesmo quando executa serviço devocional, o devoto tem que fazer muitos inimigos. O próprio Prahlada Maharaj viveu essa experiência, pois mesmo seu pai tornou-se seu inimigo. Mostrando-se hábil, o devoto sempre deve dar um jeito de pensar no Senhor Supremo para que as reações do sofrimento não possam tocá-lo. Esta é a maneira hábil de alguém lidar com Papa Punya, atividades piedosas e impiedosas. Um devoto sublime como Prahlada Maharaj é Jivan Mukta, mesmo enquanto vive no corpo material,
ele já é uma alma liberada. Verso 14. Alguém que sempre se lembra das tuas e das minhas atividades e que canta as orações que acabaste de oferecer, no decorrer do tempo, livra-se das reações das atividades materiais. Significado. Aqui afirma-se que todo aquele que cante e ouça as atividades de Prahlada Maharaj e os passatempos de Nrsingadeva, os quais estão intimamente ligados aos feitos de Prahlada, gradualmente livra-se de todo o cativeiro das atividades fruitivas. Como se afirma no Bhagavad Gita 2.15, 2.56. Yamina vyatayantyete purusham purusharshava samaduka sukham dhiram somritatvaya kalpate. Ó melhor dos homens, Arjuna, a pessoa que não se deixa perturbar pela felicidade ou infelicidade e que permanece estável em ambas as circunstâncias, de certo é elegível para alcançar a liberação. Dukeshu vanudvignamana sukeshu vigatas priham vitaraga bhaya krodha stitadir muniruchyate. Aquele que não se perturba apesar das 3 classes de misérias, que não se alegra quando há felicidade e que está livre do apego, do medo e da ira, é um sábio de mente estável. O devoto não deve ficar deprimido ao defrontar-se com uma situação adversa. Tampouco deve sentir-se extraordinariamente feliz ao ser favorecido com opulência material. Este é o processo hábil de a pessoa encarar a vida material. Como sabe portar-se habilmente, o devoto é chamado de Jivan Mukta. E Rupa Goswami explica no Bhakti Rasamrita Sindhu. Ihayasya harerdasya karmana manasagira nikilashvapyavastasu jivan mukta sauchate. Aquele que age em consciência de Krishna, ou em outras palavras, trabalha a serviço de Krishna, com seu corpo, mente, inteligência e palavras, é uma pessoa liberada, mesmo dentro deste mundo material, embora possa estar ocupado em muitas atividades aparentemente materiais. Porque em qualquer condição de vida, constantemente ocupa-se em serviço devocional, o devoto livra-se de todo o cativeiro material. Bhakti punati manishta swapakanapi sambhavat. Mesmo alguém nascido em família de comedores de cães, purifica-se caso se ocupe em serviço devocional. Srimad Bhagavatam 11.14.21. Srila Jiva Goswami cita este verso como forte argumento para consubstanciar a lógica de que quem celebra a vida e atividades puras de Prahlada Maharaj livra-se das reações das atividades materiais. Versos 15, 16 e 17. Prahlada Maharaj disse: Ó Senhor Supremo, porque sois tão misericordioso com as almas caídas, peço-vos apenas uma bênção. Sei que, na hora de sua morte, meu pai foi purificado ao receber vosso olhar. Porém, como ignorava vosso extraordinário poder e supremacia, ele desnecessariamente ficou irado contra vós, pensando que fostes vós quem matou o seu irmão. Por isso, ele blasfemou diretamente vossa onipotência, o mestre espiritual de todos os seres vivos, e cometeu graves atividades pecaminosas contra mim, vosso devoto. Desejo que lhe sejam perdoadas essas atividades pecaminosas. Significado. Embora Hiranyakashipu tivesse se purificado logo ao entrar em contato com o colo do Senhor
e ser visto por este. Mesmo assim, Prahlada Maharaj queria ouvir da própria boca do Senhor que seu pai havia sido purificado pela imotivada misericórdia do Senhor. Prahlada Maharaj ofereceu essa oração ao Senhor em benefício do seu pai. Como um filho Vaishnava, apesar de todas as inconveniências que lhe foram impostas por seu pai, ele não pôde se esquecer da afeição paterna. Verso 18. A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Prahlada, ó Puríssimo Grande Santo, juntamente com 21 antepassados de tua família, teu pai purificou-se. Como nasceste nesta família, toda a dinastia purificou-se. Significado: a palavra Tri-Saptabhi significa 3 vezes 7. De um modo geral, em cada família pode-se remontar a 4 ou 5 gerações, ao bisavô ou, quiçá, ao trisavô. Porém, uma vez que o Senhor menciona 21 antepassados, isto indica que a bênção também se estende a outras famílias. Antes da atual família na qual alguém nasceu, por certo ele já passou por outras famílias. Assim, quando um Vaishnava nasce numa família, então, pela graça do Senhor, ele purifica não apenas essa família, mas também as famílias nas quais obteve nascimentos anteriores. Verso 19. Sempre onde quer que haja devotos equânimes e pacíficos, que são bem comportados e decorados com todas as boas qualidades, o lugar e as dinastias ali existentes, mesmo que condenados, purificam-se. Significado: onde quer que os devotos permaneçam, não apenas eles e suas dinastias, mas toda a região purificam-se. Verso 20. Meu querido Prahlada, rei dos Daityas, porque está apegado a serviço devocional a mim, meu devoto não discrimina entre entidades vivas superiores e inferiores. Em todos os sentidos, ele nunca tem inveja de ninguém. Verso 21. Aqueles que seguem o teu exemplo naturalmente tornar-se-ão meus devotos puros. És o meu devoto exemplar, e os outros devem seguir teus passos. Significado: com relação a isto, Srila Madhvacharya cita um verso do Skanda Purana. Rittetu tatvikam devam naradadim stateva cha prarada utamakonu vishnu bhakto jagatraye. Existem muitos e muitos devotos da Suprema Personalidade de Deus, os quais o Srimad Bhagavatam 6.3.20 enumera da seguinte maneira: Swayambhur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Prahlado Janako Bhishmo Balirvayasa Kirvayam. Dentre os 12 conceituados devotos, Sr. Brahma, Narada, Sr. Shiva, Kapila, Manu e assim por diante, Prahlada Maharaj é tido como o melhor exemplo. Verso 22. Meu querido filho, teu pai já se purificou através do simples fato de ter recebido o contato do meu corpo na hora de sua morte. Entretanto, cabe ao filho executar em prol do pai a cerimônia ritualística fúnebre Shraddha, para que seu pai possa ser promovido a um sistema planetário, onde ele se torne um bom cidadão e devoto. Significado: com relação a isto, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura diz que, embora estivesse purificado, Hiranyakashipu teria que nascer num sistema planetário superior para então tornar-se um devoto. Prahlada Maharaj foi aconselhado a realizar a cerimônia ritualística por questão de etiqueta,
pois em nenhuma circunstância a suprema personalidade de Deus quer dissolver os princípios reguladores. Madhava Muni também instrui. Madhu Kaitabo Bhakti Abhava Duro Bhagavato Mirto Tama Eva Kramadapto Bhaktya Chedyo Harimyayo. Quando os demônios Madhu e Kaitaba foram mortos pela suprema personalidade de Deus, seus parentes também observaram as cerimônias ritualísticas para que esses demônios pudessem regressar ao lar, regressar ao Supremo. Verso 23. Após executar as cerimônias ritualísticas, encarrega-te do reino do teu pai. Senta-te no trono e não te deixes perturbar com as atividades materialistas. Por favor, mantém tua mente fixa em mim. Sem transgredir os preceitos védicos, por questão de formalidade, podes realizar teus deveres específicos. Significado: quando alguém torna-se devoto, ele deixa de ter alguma obrigação para com os princípios reguladores védicos. Todos têm que executar muitos deveres, mas quem se torna plenamente devotado ao Senhor não mais precisa sujeitar-se a nenhuma dessas incumbências. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 11.5.41. Devarshi Bhutapta Nirnam Pitrinam Nakinkaro Nayam Rinicharajan Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Parityakartam. Aquele que se rendeu plenamente aos pés de lótus do Senhor deixa de ficar em dívida com seus antepassados, com os grandes sábios, a sociedade humana, os homens comuns ou qualquer entidade viva. Entretanto, a suprema personalidade de Deus aconselhou a Prahlada Maharaj que seguisse os princípios reguladores, pois como ele ia ser o rei, os outros seguiriam o seu exemplo. Então o Sr. Nrsingadeva aconselhou Prahlada Maharaj a ocupar-se em seus deveres políticos para que as pessoas se tornassem devotos do Senhor. Yad yada charati shreshtas tata devataro janaham sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Toda ação que um grande homem executa, os homens comuns seguem, e o mundo inteiro procura imitar todos os padrões que ele estabeleça através de seus atos exemplares. Bhagavad Gita 3.21. Ninguém deve apegar-se a nenhuma espécie de atividades materiais, mas o devoto pode executar essas atividades para que elas sirvam de exemplo, e então o homem comum evite de afastar-se dos preceitos védicos. Verso 24. Sri Narada Muni prosseguiu. Então, como a suprema personalidade de Deus ordenara, Prahlada Maharaj executou as cerimônias ritualísticas em consideração a seu pai. Ó rei Yudhishthira, ele foi então entronizado no reino de Hiranyakashipu, conforme as diretrizes traçadas pelos Brahmanas. Significado: é essencial que a sociedade seja dividida em 4 grupos de homens: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. Aqui, vemos que, embora fosse perfeito em todos os aspectos, Prahlada seguia as instruções dos Brahmanas, que executavam os rituais védicos. Portanto, é mister que a sociedade conte com uma classe de líderes inteligentes, versados no conhecimento védico, para que possam orientar toda a população a seguir os princípios védicos e assim, gradualmente, atingir a perfeição máxima e habilitar-se a voltar ao lar, voltar ao Supremo.
Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 10, terceira parte, verso 25. O Senhor Brahma, rodeado pelos outros semideuses, tinha o rosto radiante, porque o Senhor estava satisfeito. Então, com palavras transcendentais, ele ofereceu orações ao Senhor. Verso 26. O Senhor Brahma disse: Ó Supremo Senhor de todos os senhores, proprietário do universo inteiro, e que trazeis bênçãos para todas as entidades vivas. Ó Pessoa original, Adipurusha, devido à nossa boa fortuna, acabastes de matar esse demônio pecaminoso que estava causando problemas a todo o universo. Significado: a palavra Purvaja é descrita no Bhagavad Gita 10.8. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Todos os semideuses, incluindo o Senhor Brahma, originam-se da suprema personalidade de Deus. Portanto, a pessoa original, a causa de todas as causas, é Govinda, o Adi Purusham. Verso 27. Este demônio, Hiranyakashipu, recebeu de mim a bênção de que ele não seria morto por nenhum ser vivo dentro de minha criação. Com esta garantia, e com a força adquirida através das austeridades e dos poderes místicos, ele tornou-se excessivamente orgulhoso e transgrediu todos os preceitos védicos. Verso 28. Devido à sua grande ventura, Prahlada Maharaj, filho de Hiranyakashipu, livrou-se da morte, pois, embora seja uma criança, ele é um devoto sublime. Agora, ele está completamente protegido por vossos pés de lótus. Verso 29. Meu querido Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, sois a alma suprema. Se alguém medita em vosso corpo transcendental, vós naturalmente o protegeis de todas as circunstâncias amedrontadoras, inclusive do perigo da morte iminente. Significado: é certeza que todos morrerão, pois ninguém escapa das mãos da morte, que é apenas um aspecto da suprema personalidade de Deus. Mirtir Sarva Haraschaham. Todavia, quando alguém se torna um devoto, ele não está destinado a morrer sob a imposição de uma limitada duração de vida. A duração da vida das pessoas é muito limitada, mas a vida do devoto pode prolongar-se graças à misericórdia do Senhor Supremo, que é capaz de anular os resultados do karma. Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam. Esta afirmação é do Brahma Samhita 5.54. O devoto não está sob as leis do karma. Portanto, mesmo o momento em que a morte do devoto estava programada para acontecer pode ser evitado pela imotivada misericórdia do Senhor Supremo. Deus protege o devoto contra o extremo perigo da morte. Verso 30. A Suprema Personalidade de Deus respondeu: Meu querido Senhor Brahma, ó ilustre cavalheiro, nascido da flor de lótus, assim como é perigoso alimentar uma serpente com leite, da mesma forma é perigoso dar bênçãos a demônios que, por natureza, são cruéis e invejosos. Aconselho-te a que não voltes a dar semelhantes bênçãos a demônio algum. Verso 31. Narda Muni continuou:
Ó Rei Yudhishthira, a suprema personalidade de Deus, que não é visível ao ser humano comum, falou essas palavras, instruindo o Senhor Brahma. Então, sendo adorado por Brahma, o Senhor desapareceu daquele lugar. Verso 32. Prahlada Maharaj, então, adorou todos os semideuses, tais como Brahma, Shiva e os Prajapatis, que são partes do Senhor, e ofereceu-lhes orações. Verso 33. Em seguida, juntamente com Shukracharya e outros grandes santos, o Senhor Brahma, que fica sentado na flor de lótus, constituiu Prahlada o rei de todos os demônios e gigantes do universo. Significado: pela graça do Senhor Nrsingadeva, Prahlada Maharaj tornou-se um rei mais imponente que seu pai, Hiranyakashipu. A coroação de Prahlada foi realizada pelo Senhor Brahma na presença de outros santos e semideuses. Verso 34. Ó Rei Yudhishthira, depois que foram devidamente adorados por Prahlada Maharaj, todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma, ofereceram a Prahlada suas melhores bênçãos e então retornaram às suas respectivas moradas. Verso 35. Assim, os dois associados do Senhor Vishnu, que tinham se tornado Hiranyaksha e Hiranyakashipu, os filhos de Diti, foram mortos. Devido à ilusão, eles haviam pensado que o Senhor Supremo, que está situado nos corações de todos, era inimigo deles. Significado: o comentário a respeito do Senhor Nrsingadeva e Prahlada Maharaj começa quando Maharaj Yudhishthira pergunta a Narada como Shishupala fundira-se no corpo de Krishna. Shishupala e Dantavakra eram os mesmos Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Aqui Narada Muni está relatando como, em 3 nascimentos diferentes, os associados do Senhor Vishnu foram mortos pelo próprio Senhor Vishnu. Primeiramente, eles foram os demônios Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Verso 36. Porque foram amaldiçoados pelos Brahmanas, os 2 mesmíssimos associados voltaram a nascer como Kumbhakarna e o Ravana, de 10 cabeças. Esses 2 Rakshasas foram mortos pelo extraordinário poder do Senhor Ramachandra. Verso 37. Trespassados pelas flechas do Senhor Ramachandra, Kumbhakarna e Ravana caíram ao solo e abandonaram seus corpos, completamente absortos em pensar no Senhor, assim como anteriormente lhes acontecera quando haviam sido Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Verso 38. Voltando ambos a nascer na sociedade humana, como Shishupala e Dantavakra, eles continuaram a manter a mesma hostilidade contra o Senhor. Foram eles que, na tua presença, imergiram no corpo do Senhor. Significado: Vairanubhandena. Agir como inimigo do Senhor também é benéfico para a entidade viva. Kamad Dveshad Bhayad Snehad. Quer a pessoa tenha desejos luxuriosos, ira, medo ou sinta inveja do Senhor, de algum modo, como recomenda Srila Rupa Goswami, Tasmat Kenapi Upayena, ela deve tornar-se apegada à suprema personalidade de Deus e alcançar a meta final, ou seja, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Que, então, pode-se dizer daquele que está relacionado com a suprema personalidade de Deus, como servo, amigo, pai, mãe ou amante conjugal. Verso 39. Não apenas Shishupala e Dantavakra, mas também muitos e muitos outros reis,
que atuaram como inimigos de Krishna, alcançaram salvação na ocasião da morte. Como pensavam no Senhor, eles receberam corpos e formas iguais aos dele, assim como os vermes capturados pelo zangão negro obtêm a mesma espécie de corpo do zangão. Significado: o mistério da meditação yógica é explicado aqui. Os verdadeiros yogis sempre meditam na forma de Vishnu, situada dentro de seus corações. Consequentemente, no momento da morte, eles deixam seus corpos pensando na forma de Vishnu e então alcançam Vishnu Loka, Vaikuntha Loka, onde recebem formas corpóreas iguais às do Senhor. No sexto canto, ficamos sabendo que quando vieram de Vaikuntha para salvar a Jamila, os Vishnudutas pareciam-se exatamente com Vishnu, pois tinham 4 braços e os mesmos aspectos de Vishnu. Portanto, pode-se concluir que se alguém fica pensando em Vishnu e no momento da morte seu pensamento está completamente absorto nele, essa pessoa retorna ao lar, retorna ao Supremo. Mesmo os inimigos de Krishna, que como Kamsa pensavam em Krishna porque estavam com medo, Bhaya, receberam corpos espiritualmente idênticos ao do Senhor. Verso 40. Através do serviço devocional, os devotos puros que pensam incessantemente na Suprema Personalidade de Deus recebem corpos semelhantes ao dele. Isto é conhecido como Sarupya Mukti. Embora Shishupala, Dantavakra e outros reis pensassem em Krishna como seu inimigo, eles também alcançaram o mesmo resultado. Significado: no Chaitanya Charitamrita, em conexão com as instruções que o Sr. Chaitanya transmitiu a Sanatana Goswami, explica-se que o devoto deve externamente executar seu serviço devocional rotineiro de maneira convencional, porém no íntimo deve sempre pensar na doçura específica na qual se sente atraído ao serviço ao Senhor. A atitude de estar sempre pensando no Senhor habilita o devoto a voltar ao lar, a voltar ao Supremo. Como se confirma no Bhagavad Gita 4.9, Tyaktva deham punarjanma neti mameti. Após abandonar seu corpo, o devoto não volta a receber um corpo material, mas retorna ao Supremo e recebe um corpo espiritual que se assemelha aos corpos dos associados eternos do Senhor, cujas atividades seguira. Na atitude em que gosta de servir ao Senhor, o devoto pode pensar sempre nos associados do Senhor, os vaqueirinhos, as gopis, o pai e a mãe do Senhor, seus servos e as árvores, terra, animais, plantas e água da morada do Senhor. Devido ao fato de ficar constantemente pensando nestes aspectos, a pessoa obtém posição transcendental. Reis como Shishupala, Dantavakra, Kamsa, Pondraka, Narakasura e Shalva foram todos salvos através deste processo. Confirma isto Madhavacharya. Pondrake narake cheva Shalve Kamse charukmini avistastu harir bhaktas tad bhaktya harimapire. Pondraka, Narakasura, Shalva e Kamsa tinham inimizade à Suprema Personalidade de Deus. Porém, como pensavam constantemente nele, todos esses reis alcançaram a mesma liberação, Sarupya Mukti. O Jnana Bhakta, o devoto que segue o caminho de Jnana, também alcança o mesmo destino. Se mesmo os inimigos do Senhor alcançam salvação ao pensarem constantemente no Senhor, que dizer então dos devotos puros, que sempre se ocupam a serviço do Senhor
e que em todas as suas atividades pensam apenas no Senhor. Verso 41. Tudo o que me perguntaste a respeito do fato de Shishupala e outros alcançarem a salvação, embora fossem inimigos, acabei de explicar-te. Verso 42. Nesta narração acerca de Krishna, a suprema personalidade de Deus, descreveram-se várias expansões ou encarnações do Senhor, bem como a morte dos dois demônios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Significado: avataras, ou encarnações, são expansões da suprema personalidade de Deus, Krishna, Govinda. Advaitam achyutam anadim anantarupam adyam purana purusham nava yauvanam cha vedeshu durlabam adurlabam atma bhakto govindam adi purusham tam aham bhajami. Adoro Govinda, a suprema personalidade de Deus, que é a pessoa original, não dual, infalível e sem começo. Embora se expanda em formas ilimitadas, ainda assim, ele é o original, e embora seja a pessoa mais idosa, ele sempre se mostra um jovem viçoso. Essas eternas, bem-aventuradas e oniscientes formas não podem ser compreendidas por meio da erudição védica, mas elas estão sempre manifestas aos devotos puros. Brahma Samhita 5.33. O Brahma Samhita descreve os avataras. Na verdade, todos os avataras estão descritos nas escrituras autênticas. Ninguém pode tornar-se avatara ou encarnação, embora isso tenha se tornado moda na era de Kali. Os avataras estão descritos nas escrituras autênticas, Shastras, e, portanto, antes de correr o risco de aceitar um impostor como avatara, a pessoa deve consultar os Shastras. Em toda parte, os Shastras dizem que Krishna é a personalidade de Deus original e que ele tem inúmeros avataras, ou encarnações. Em outra passagem do Brahma Samhita, afirma-se que Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtam. Rama, Nrsimha, Varaha e muitos outros são sucessivas expansões da suprema personalidade de Deus. Depois de Krishna vem Balarama, depois de Balarama está Sankarsana, e então Aniruddha, Pradyumna, Narayana e em seguida os Purusha Avataras, Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu e Kshirodakashayi Vishnu. Todos eles são avataras. Deve-se ouvir sobre os avataras. Narrações sobre esses avataras são chamadas de Avatara Katha, narrativas acerca das expansões de Krishna. Ouvir e cantar estas narrações é atitude completamente piedosa. Shrinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanaha. Aquele que ouve e canta pode tornar-se punya, livre da contaminação material. Sempre que há alusão aos avataras, os princípios religiosos são estabelecidos e os demônios que se opõem a Krishna são mortos. O movimento da consciência de Krishna está difundindo-se por todo o mundo com dois propósitos: estabelecer Krishna como a suprema personalidade de Deus e aniquilar todos os impostores que falsamente se apresentam como avataras. Os pregadores do movimento da consciência de Krishna devem muito carinhosamente acalentar em seus corações essa convicção e aniquilar os demônios que de muitas maneiras habilidosas blasfemam Krishna, a suprema personalidade de Deus.
Se nos refugiarmos em Nrsingadeva e Prahlada Maharaj, será mais fácil exterminar os demônios que se contrapõem a Krishna e então restabelecer a supremacia de Krishna. Krishnastu Bhagavam Swayam. Krishna é o Senhor Supremo, o Senhor original. Prahlada Maharaj é nosso Guru e Krishna é nosso Deus adorável. Como aconselha Sri Chaitanya Mahaprabhu, Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Se formos exitosos em obter a misericórdia de Prahlada Maharaj e de Nrsingadeva, então nosso movimento da consciência de Krishna sairá completamente triunfante. O demônio Hiranyakashipu tentou de muitas maneiras tornar-se Deus. Porém, embora fosse castigado e ameaçado várias vezes, Prahlada Maharaj recusou-se peremptoriamente a aceitar como Deus seu poderoso pai demoníaco. Seguindo os passos de Prahlada Maharaj, devemos rejeitar todos os patifes que alegam ser Deus. Devemos aceitar Krishna, suas encarnações e ninguém mais. Versos 43 e 44. Esta narração descreve as características do grande e sublime devoto Prahlada Maharaj, seu firme serviço devocional, seu conhecimento perfeito e seu completo desapego da contaminação material. Descreve também a suprema personalidade de Deus como a causa da criação, manutenção e aniquilação. Em suas orações, Prahlada Maharaj delineia as qualidades transcendentais do Senhor e também expõe como as várias moradas dos semideuses e demônios, qualquer que seja sua opulência material, são destruídas pela simples resolução do Senhor. Significado: o Srimad Bhagavatam está repleto de descrições das características de vários devotos que prestam serviço ao Senhor. Esta literatura védica chama-se Bhagavatam, porque trata da suprema personalidade de Deus e seus devotos. Quem estuda o Srimad Bhagavatam sob a direção de um mestre espiritual fidedigno, pode compreender perfeitamente a ciência de Krishna, a natureza dos mundos espiritual e material e a meta da vida. Srimad Bhagavatam Amalam Puranam. O Srimad Bhagavatam é a literatura védica imaculada, como discutimos no começo desta obra. Portanto, pelo simples fato de compreender o Srimad Bhagavatam, a pessoa poderá entender a ciência das atividades dos devotos, as atividades dos demônios, a morada permanente e a morada temporária. Através do Srimad Bhagavatam, tudo torna-se perfeitamente conhecido. Verso 45. Os princípios religiosos, por meio dos quais pode-se verdadeiramente compreender a suprema personalidade de Deus, são chamados Bhagavata Dharma. Portanto, nesta narração, que trata destes princípios, descreve-se apropriadamente a transcendência legítima. Significado: por meio dos princípios da religião, pode-se compreender a suprema personalidade de Deus, Brahman, o aspecto impessoal do Senhor Supremo, e Paramatma, o aspecto localizado do Senhor. Quando alguém fica versado em todos estes princípios, ele torna-se um devoto e executa Bhagavata Dharma. Prahlada Maharaj, mestre espiritual integrante da linha de sucessão discipular, aconselha que tão logo passem a receber sua educação,
Kaumara Acharet Pragyo Dharman Bhagavatam Iha. Os estudantes devem ser ensinados acerca do Bhagavata Dharma. Compreender a ciência da Suprema Personalidade de Deus é o verdadeiro propósito da educação. Shravanam Kirtanam Vishnu. Todos devem simplesmente ouvir e narrar os temas referentes ao Senhor Vishnu e suas várias encarnações. Portanto, esta narração a respeito de Prahlada Maharaj e do Sr. Nrsingadeva descreveram apropriadamente os transcendentais tópicos espirituais. Verso 46. Aquele que ouve e glorifica esta narração sobre a onipotência da Suprema Personalidade de Deus Vishnu, com certeza libertar-se-á impreterivelmente do cativeiro material. Verso 47. Prahlada Maharaj foi o melhor entre os devotos elevados. Todo aquele que com muita atenção ouve esta narração referente às atividades de Prahlada Maharaj, ao extermínio imposto a Hiranyakashipu, e onde se proclamam as atividades da Suprema Personalidade de Deus, Nrsingadeva, seguramente alcançará o mundo espiritual, onde não há ansiedade. Conclui-se aqui a leitura dos passatempos de Sri Nrsingadeva. Esta gravação foi realizada no Paraíso dos Pandavas, gravada por mim, Giridhari Das, discípulo de Hridayananda Das Goswami Maharaj, Srila Acharya Deva. A gravação foi revisada por Sadhu Sangha Prabhu, discípulo de Srila Dhanvantari Swami, e foi concluída no dia 28 de abril de 2011.